Muito bem, galera. Voltando ativa, né, com as minhas videoaulas. Estava sem tempo para fazer minhas videoaulas, estava postando de outros professores, mas agora já estou mais adaptado à nova realidade, então vamos retornar às videoaulas minhas, ok? Então vimos a função afim no apostila 4, que eram funções do primeiro grau, né? Veremos agora a função quadrática, que são funções do segundo grau, tá? Então, capítulo 19, página 413, função quadrática. É toda função do tipo y igual a f de x igual a ax quadrado mais bx mais c, tá? Lembrando que o a deve ser diferente de zero. Por quê? Porque se o a for igual a zero, soma esse cara aqui, né? Multiplica 0 vezes x quadrado, some, vai ficar bx mais c, que passa a ser uma função do primeiro grau, né? O b e o, x, e o c podem ser zero, pode ser simplesmente uma função quadrática ax quadrado. Essa é a forma completa, tá? Muito bem. Primeira coisa que eu tenho que falar para vocês é sobre o gráfico da função quadrática, que é uma parábola. Parábola é esse formato aqui, para cima ou para baixo, tá? O que determina a concavidade da parábola, se ela vai ser para cima ou se ela vai ser para baixo? O sinal de A. Se o A for positivo, parábola com concavidade para cima. Se o A for negativo, menor que zero, parábola com concavidade para baixo. Beleza? O que a gente precisa para traçar esse gráfico? Basicamente 3 pontos, tá, galera? Primeira coisa, descobrir, né, se a concavidade vai ser para cima ou para baixo, somente analisando o sinal do A. Depois a gente encontra suas raízes, chamando o y de zero, vai se tornar uma equação do segundo grau, né? Se a gente chamar esse cara aqui de zero, vai ficar x quadrado mais bx mais c igual a zero. Isso é uma função do segundo grau. A gente resolve por Bhaskara. Delta, o famoso delta igual b ao quadrado menos 4ac, x igual a menos b mais ou menos a raiz do delta que a gente encontrou aqui sobre 2a. Beleza? E o terceiro ponto eu já falo sobre ele. Então, encontramos as raízes. O que a gente precisa fazer agora? Como eu já falei, analisar o sinal de A, se for positivo, concavidade para cima. Então, primeiro caso, se o delta que a gente encontrou aqui for maior que zero, o que isso nos diz? Que esta equação possui duas raízes distintas, tá? E onde estarão essas raízes? Aqui, ó, cruzando o gráfico no eixo x. Aqui está x1, aqui está x2. Como eu sei que o A é positivo, concavidade para cima. O terceiro ponto, que eu já vou falar para vocês, é o ponto em que o gráfico cruza o eixo y. Tá? Este vai ser igual ao C, igual ao termo independente. A gente já fala sobre ele na hora que eu for fazer exercício. Se eu encontrar o delta, ele der positivo, maior que zero, eu sei que ele terá duas raízes distintas. Porém, o seu A, aqui o termo que acompanha o x quadrado, for negativo, o gráfico será ao contrário deste, com a concavidade para baixo. Aqui estão os pontos x1 e x2, tá? Então, vamos ver o segundo caso agora. O que acontece se o delta for igual a zero? Se o delta for igual a zero, a gente sabe que nós teremos duas raízes iguais, tá? Uma equação do segundo grau possui duas raízes, tá? E quando a gente tira raiz, a gente tem o valor positivo e o negativo, né? Por exemplo, raiz de 4 é mais ou menos 2, pois 2 vezes mais 2 dá 4 e menos 2 vezes menos 2 também dá 4. Ou ela possui duas raízes iguais, que é este caso, ou ela não possui raiz, tá? Que é este caso aqui a gente já fala. Então, mesma coisa, se o delta for igual a zero, teremos duas raízes iguais, x1 igual a x2, e o que vai determinar a concavidade da parábola é o sinal do A. A positivo concavidade para cima, A negativo concavidade para baixo. Beleza? O último caso, se esta equação não possuir raízes.
A equação pode não possuir raiz, mas ela vai possuir, a gente pode traçar um gráfico dessa função, tá? Então, como que ele vai ser? Se vocês repararem aqui, se o A for positivo, com cavidade para baixo, porém, este gráfico, esta curva, não cortou o eixo x, nos mostrando que esta função não possui raízes. Se o A for negativo, com cavidade para baixo, sem cortar o eixo x, ok? Uma forma muito prática de calcular as raízes de uma equação do segundo grau é por soma e produto. Né? Vou fazer um aqui embaixo para vocês relembrarem. Eu sei que a soma das raízes x1 mais x2 é igual a menos b sobre a. Que menos b? Que a, que b, professor? É lá da equação, ax² mais bx mais c. A, b e c, tá? Então, eu sei que a soma das raízes, x1 mais x2, igual a menos b sobre a. E o produto das raízes, x1 vezes x2, igual a c sobre a. Já vou falar mais sobre isso para vocês relembrarem. Uma outra coisa importante é a forma fatorada de uma equação do segundo grau. Eu posso escrevê-la desta forma. Y igual a vezes x menos x1 vezes x menos x2. Tá? Vamos dar um exemplinho aqui disso e disso. Tenho aqui a função y igual a x² menos 5x mais 6. Para eu encontrar suas raízes, eu devo igualar y, a função, igual a zero. Então, ficou x² menos 5x mais 6 igual a zero. Sei que o a vale 1, o b vale menos 5 e o c vale 6. Beleza? O que é a soma? A soma é menos b sobre a, né? O a vale 1, então não vai importar o a. Menos b, como b é menos 5, menos 5, descobri que a soma vale 5. E o produto é c sobre a, 6 sobre 1, 6. Agora eu encontro dois números que somados resultam em 5 e multiplicados resultam em 6, ou seja, 2 e 3, né? 2 mais 3, 5, 2 vezes 3, 6. Encontrei as raízes da equação sem usar a fórmula de Bhaskara. Escrevendo essa função aqui em sua forma fatorada, fica y igual x, o x1 vale 5, menos 5, vezes x menos x2, que vale 6, x menos 6. Então, ficou y igual a x menos 5 vezes x menos 6. Se vocês fizerem a distributiva aqui, retorna nisso. Beleza? Então, vamos lá. Desculpa, galera. É 2 e 3 aqui, né? São as raízes. Eu me atrapalhei aqui na hora de preparar a aula. Ainda bem que eu percebi. Né? X vezes x, x², x vezes menos 3x, menos 2x menos 5x, menos 2 vezes menos 3, mais 6. Ainda bem que eu percebi a tempo. Beleza? Vamos fazer um exemplinho rápido aqui para fixar a matéria. Eu quero descobrir a função deste gráfico aqui, tá? Quero que vocês escrevam qual foi a função que gerou esse gráfico, da seguinte forma: y igual a f de x igual a ax² mais bx mais c. Então, qual é o objetivo do exercício? Descobrir o valor de a, b e c, tá? O que eu sei aqui? Vamos encontrar os pontos que o gráfico corta os eixos. Este ponto e este ponto. Neste ponto, lembrando que o par ordenado a gente escreve primeiro x, depois o y, beleza? Então vamos lá. Aqui, esse primeiro ponto, eu estou no eixo x. Então o valor de x é menos 2. E o valor de y é 0. Este ponto aqui, eu estou no eixo y agora. Então, o x vai valer 0 e o y vai valer menos 4. Beleza? Por último, este ponto, aqui ficou em cima, embaixo da curva, vale 1. Então, eu tenho 1 para o x e 0 para o y. Vamos jogar esses três valores agora aqui e tentar descobrir A, B e C. Então, vamos lá.
Para o ponto, menos 2, 0. Lembrando que este é o x, este é o y. Y é igual a ax quadrado mais bx mais c, né? Vamos escrever desse jeito aqui, f de x. O x vale menos 2, vamos colocar menos 2 no lugar do x. Vai ser igual. Quero o valor de a, né? Sei o valor de x. A vezes menos 2 ao quadrado. Coloquei um menos aqui fora do parênteses. Mais b vezes menos 2, mais c vai ser igual a quanto? Y, igual a 0. Então, fazendo aqui, menos 2 ao quadrado, 4a, mais, menos, né? Menos 2 vezes b dá menos 2b, mais c igual a 0. Temos nossa primeira equação. Depois, para o ponto, vamos fazer isso daqui primeiro. 0. Eu já vou fazer direto agora. F de 1 vai ser igual a vezes 1 ao quadrado, né? Mais b vezes 1, mais c. Isso vai dar quanto? 0 também. Se o y vale 0, isso daqui tem que ser igual a 0. Então, o y, nesse caso, vai ficar a vezes 1 ao quadrado a, b vezes 1b, mais c igual a 0. Beleza? O último ponto é o ponto 0 menos 4. Vai inverter agora, né? Agora eu sei o f de 0. O f de 0 é igual a... O que a gente vai resolver aqui? Vamos encontrar o ponto C, né? A vezes 0 ao quadrado, mais b vezes 0, mais c igual a menos 4. Some esse, descobri que o c vale menos 4. O que a gente percebe aqui? Que o gráfico corta o eixo y no ponto independente, no termo independente da função. Então, o valor de c eu sei direto, só de olhar no gráfico. Onde cortar o eixo y, eu já sei o termo independente. Então, eu já sei que o c vale menos 4. Tá? Então, o que eu faço agora? Eu vou escrever... Vamos resolver um sisteminha, né? Vou escrever menos 4 aqui e menos 4 aqui. Vai ficar 4a menos 2b menos 4 igual a 0. A mais b menos 4 igual a 0, né? Peguei essa primeira equação, substituí o valor de c por menos 4. E esta segunda equação a mesma coisa, substitui o valor de 100 por menos 4 de c. Então, simplificando essa daqui de cima por 2 e jogando menos 4 para lá, vai ficar 2a menos b, menos 4 vai mais 4, como eu estou dividindo tudo por 2, igual a 2, né? Depois, essa daqui é mais tranquila, é só jogar o 4 para lá, fica a mais b igual a 4. Aí vocês escolhem, não é o tema da aula, mas sistema, além de ser um negócio fácil, vocês têm que saber, né? Vou fazer pelo método da soma aqui. 2a mais a, 3a. Menos b mais b some, 2 mais 4, 6. Acabo de descobrir o valor de a. Jogo o 3 dividindo, 6 por 3, a igual a 2. A mais b igual a 4, ou seja, acabei de descobrir o valor de a, 2 mais b igual a 4, jogando o 2 para lá, b igual a 2 também. O c eu já descobri aqui em cima, menos 4, então a função deste gráfico será 2, né? Que é o valor de a vezes x ao quadrado, mais 2, que é o valor de b vezes x, menos o termo independente, que é menos 4, menos 4. Beleza? Desse jeito, encontramos a função deste gráfico. Depois eu vou ensinar vocês, a partir da função, a traçar o gráfico, fazer o caminho contrário. Comecei pelo mais difícil, né? A partir do gráfico, encontrar a função. A partir da função, traçar o gráfico é bem mais fácil. Então, recapitulando.
primeira coisa, a concavidade da parábola é para cima, então o A é positivo, né? Este ponto e este ponto nos indicam as raízes da equação. Se vocês resolverem a equação, vocês vão encontrar x1 igual a menos 2 e x2 igual a 1. E o ponto que corta o gráfico no eixo y é igual ao termo independente, menos 4. Beleza? Vamos ficar só nisso até a prova, tá, galera? Quinta-feira eu vou fazer exercício, não sei se eu vou postar trabalhinho sobre isso, já fiz bastante trabalho, mas vai ser isso a prova, tá? Um negócio bem tranquilo, beleza? Valeu!